Para todo mundo assistir. Ok. Quem é do curso, quem não é. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, a esse aulão pré-ENEM, última semana antes do grande dia, né, esse dia do Enem. Eu sei que tem muita gente aí que é aluno do curso, já está comigo há 1 ano, 6 meses, né? Tem muita gente que acompanha só os aulões também, que está com a gente, tem gente nova também, então, aproveitar, eu sei que tem, eu vi aqui pelas entradas, né? Tem bastante gente nova, então, se vocês puderem colocar no chat, principalmente os novatos, qual que é o seu interesse, se é Enem, se é concurso, se vai fazer o Enem esse ano, se vai fazer ano que vem, bem rapidinho, só para os novatos mesmo, só para eu poder entender, depois eu dou uma olhada, nem vou ficar lendo não, mas só para depois eu pegar a chamada, a nossa chamada, a gravação, né, desse chat, e depois entender os interesses de quem estava aqui, tá bem? Só coloquem aí para mim, para eu poder não perder esta oportunidade, beleza? De depois entrar em contato com vocês, saber quais são os interesses de vocês. Quem não for do curso, quem é do curso eu já estou ligada, tá? Gente, seguinte, então a gente está com essa missão, né, de falar sobre as últimas estratégias antes desse grande dia, dessa prova, que é a porta de entrada para a universidade, para a realização de muitos sonhos, né? E hoje eu vou fazer uma revisão básica, grande. Eu deixei muita coisa, eu vou mandar para vocês, principalmente repertório sociocultural no final, porque à medida que a gente vai fazendo, a gente fala, ai, mas tem esse, tem esse, tem esse, vai colocando, então vou disponibilizar os slides para vocês darem uma revisada durante essa semana, ok? Então, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Hoje nós veremos qual que é a estrutura padrão para uma redação. A gente está falando de Enem aqui, mas gente que está aí para concurso ou outras universidades, a gente está falando de uma dissertação argumentativa, né, de um texto argumentativo, então essa estrutura padrão, ela abarca também, né, estrutura padrão para prova de concurso, só que o Enem tem muito mais coisa do que exige um concurso, então eu falo com os meninos que quem escreve para o Enem, quem tira uma boa nota no Enem, sem dúvida, depois na carreira profissional, quando for necessário realizar um concurso para uma vaga pública, vai ter muito mais facilidade. Vamos ver estratégias para gabaritar as competências de gramática e de coesão e dicas de repertório por eixo temático, né? Que é o grande medo de muita gente e se cair um tema que eu não sei um repertório sobre ele? Então, a gente vai pensar que a gente nunca vai saber repertórios para todos os temas, mas a gente pode saber repertórios por eixos temáticos, ok? Então, primeira coisa que eu pensei em fazer, né, quando eu resolvi fazer esse apanhado, é trazer a estrutura padrão, mostrando linha por linha como ela deve ser escrita, né, e usando uma metodologia sem ser necessário ler linha por linha, né? Já que a minha promessa, quando eu pensei em abrir o meu curso, né, de redação, eu sempre falava assim, o estudante tem que aprender a escrever linha por linha, e era isso que eu fiz nas escolas, nos cursos que eu dei aula nesses últimos 13 anos, e é a promessa que eu cumpro toda a aula, escrever linha por linha, o aluno saber como começar, ponto por ponto da redação, né, como começar, como desenvolver e como concluir um texto, ok? Então, vamos lá ver linha por linha da estrutura padrão de uma redação. Eu vou usar esta imagem aqui, que os meninos já estão acostumados, né? Vocês podem printar ou podem deixar para eu dar eu vou enviar depois para vocês. Mas isso aqui é a redação colorida, né? Para a gente ver a estrutura que o Enem pede. É uma estrutura de 4 parágrafos, como a gente está acostumado, habituado, né? E uma estrutura que tem uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. E o que tem que ter dentro dessa introdução? A gente começa essa parte rosa com uma contextualização, ou seja, com um repertório sociocultural.
Depois, a gente apresenta o nosso tema. Então, dentro desse tema, eu já trago a minha tese, porque o Enem facilita a vida do estudante, já trazendo um tema que é uma tese, ou seja, um tema que já é problematizado. Você não pode negar o tema do Enem, como eu disse para vocês ao longo do ano, né? Então, se o problema é desafios para a valorização da herança africana, se o tema é esse, a tese é: há desafios para a valorização da herança africana. Então, essa afirmação do tema está aqui nessa parte azul. E finalizamos o nosso parágrafo com a antecipação dos repertórios não, dos argumentos que serão desenvolvidos no D1 e no D2. O que tem que ter no parágrafo de desenvolvimento? Tem que ter tópico frasal, que é essa parte cinza, tem que ter repertório sociocultural, depois tem a argumentação e o fechamento de parágrafo, que é em cinza. O que eu quero que vocês percebam aqui no parágrafo de desenvolvimento? Primeiro, repertório ocupa menos espaço do que argumentação. Então, vejam aqui que as linhas vermelhas, não, roxas, elas ocupam 2 linhas praticamente, né? E a argumentação já ocupa aqui 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 linhas, né? Então, a sua argumentação tem que ser o aprofundamento do repertório sociocultural que você está trazendo, ok? O que eu quero que vocês percebam também? O fechamento do parágrafo, ou seja, você trazer um problema aqui no seu tópico frasal e retomar esse problema aqui, reiterando ele ou dizendo que ele precisa ser resolvido, é obrigatório dentro da estrutura do Enem. Tornou-se obrigatório oficialmente a partir desse ano, quando o Sebrasco, ele treinou seus corretores e apresentou exatamente essa estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Só que a gente, quem está no curso, já está acostumado a fazer isso, já está acostumado a fechar o parágrafo. E abrir o parágrafo com tópico frasal ou frase núcleo, que é a nomenclatura que foi usada para treinar os corretores do Enem desse ano. Então, para quem está estudando desde o início do ano, não tem nenhuma novidade nisso, tá? O Sebrasco, ele oficializou isso, né? E vai cobrar que tenha tópico frasal e vai cobrar que tenha fechamento, mas vocês já estão fazendo isso, beleza? Desenvolvimento 2 é a mesma coisa, e a conclusão, o que a gente faz na conclusão? A síntese de tudo, dos dois problemas que você levantou durante a redação, a sua proposta de intervenção, que é essa parte azul e a maior parte do seu parágrafo, e mais uma vez, um fechamento. E quero chamar a atenção para essa síntese aqui dos argumentos, que a gente não pode pular essa síntese dos argumentos, para não prejudicar a organização da sua redação. Você não pode só apresentar propostas de intervenção. Então, é um parágrafo de conclusão com uma proposta de intervenção dentro, ok? Para isso, a gente precisa de planejamento do texto, projeto de texto, e esse planejamento, ele tem que prever, os argumentos que você vai colocar, e todas as outras coisas, repertórios e tudo mais, para que você não ultrapasse a quantidade de linhas recomendadas, né? 6, 8, 8 e mais ou menos 8. Beleza? Aí eu vou trazer uma metáfora que eu usei durante o ano com os alunos, para lembrar para que serve entender a estrutura de uma redação. É para segurar na mão do seu leitor. Pegar na mão do seu leitor e conduzi-lo para onde você quer. Então, quando você faz essa estrutura, olha, apresenta lá na introdução, olha, eu vou falar sobre o problema 1 e o problema 2. Aí chego no primeiro parágrafo de desenvolvimento e digo de novo, olha, estou falando sobre o problema 1. Chego no 2 e falo, estou falando sobre o problema 2. Chego na conclusão e digo, estou resolvendo o problema 1 e 2. Você está segurando na mão do seu leitor, na mão do seu corretor, e dizendo, olha, eu estou cumprindo tudo aquilo que eu prometi. Então, eu mereço 200 na competência 3, que é a competência da argumentação. Ok?
Então, essa metáfora de segurar na mão do seu leitor é para você lembrar que você precisa de estruturar o seu projeto de texto da forma como foi colocado nesse estrutura padrão de redação. Um exemplo aqui, só vou trazer um exemplo da introdução, só para poder também empoderar os alunos, né? Porque chega nessa última semana, eu acho que as aulas da última semana é quase que uma sessão de terapia, sabe? E fica naquele medo, receio, e se cair um tema que eu não sei, e se eu não tiver repertório, e se. Aí eu trouxe uma redação que eu fiz com os meus alunos, se eu não me engano, foi para a turma de quarta-feira à noite, né? A gente faz redações coletivas, né? E os alunos foram escrevendo, foram me dizendo, eu fui escrevendo, cada época, cada aula a gente usa uma metodologia, né? Mas ficou lindo, gente. Escrita a 10, 12 mãos essa redação, né? Então, o tema era a ameaça da crise climática na sociedade brasileira aos grupos marginalizados. Tema fortíssimo, tá, gente? Promessa para esse ano também. Embora a gente não tenha obrigação nenhuma de adivinhar o tema, a gente tem que entender que a gente precisa, vocês precisam e vocês já sabem argumentar sobre qualquer tema, ok? Então, olha como é que ficou esse parágrafo lindo que os alunos produziram junto comigo. O filme americano Passageiros exibe a narrativa de ficção científica de cidadãos que embarcaram em uma viagem interplanetária para fugir da degradação ambiental e irreversível da Terra. E, em meio a essa situação, um dos passageiros percebeu que, embora tivesse a possibilidade de estar ali, sua classe social não lhe dava acesso a certos espaços e alimentos oferecidos aos tripulantes mais ricos. Contextualização ou repertório sociocultural. Só fazer um parênteses aqui. Essa proporção de linhas digitadas para linhas escritas nunca é igual, tá? Por causa das margens aqui que são maiores, o espaço é menor. Então, provavelmente, se isso tivesse manuscrito, estaria ocupando muito menos espaço, tá bom? Essa experiência que a gente tem tido. Agora, relação com o tema, ou seja, o aprofundamento. Fora da ficção, na sociedade brasileira, os grupos marginalizados, como as pessoas que moram em regiões mais pobres, também sofrem esse tipo de exclusão, quando se veem mais afetadas pelas crises climáticas. Logo, é urgente discutir sobre os principais fatores que alimentam tal problemática, a desigualdade socioeconômica e a degradação ambiental. Então, aqui apresenta-se os argumentos que serão defendidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Perfeito. Seguiu a estrutura padrão. Então, isso aqui é na prática, como deve ser um parágrafo de introdução. Ok? E aí, eu tenho aqui um parágrafo de desenvolvimento. O que é que eu vou chamar a atenção para ele aqui? Sempre usar um elemento coesivo no início, né? Lembre-se que a essa altura do campeonato, vocês já devem ter escolhido três operadores coesivos ou elementos coesivos para começar os seus parágrafos, o B1, B2 e a conclusão, para chamar de seus e já deveriam estar usando isso ao longo do tempo. Eu imagino que todo mundo já tenha, mas se não tiver também, logo à frente eu vou apresentar 3 opções para vocês usarem, ok? Lembre-se que, em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, esses elementos coesivos que usam esse numeral ordinal primeiro, que dá uma ideia de ordenação, eles não são proibidos na redação do Enem, mas eles não contam como operadores argumentativos. O que é operador argumentativo? É algo que eu consigo ligar ao que eu disse anteriormente. O de início, eu estou dizendo assim, olha, de início eu vou discutir sobre isso. Ou seja, eu já apresentei 2 coisas que eu vou discutir sobre isso. Ou, diante desse contexto, ou nesse viés, coisas desse tipo são consideradas pelo Enem operadores argumentativos. Agora, em primeiro lugar, em primeira análise, não são. É proibido usar? Não é.
Mas eu recomendo que você use um de início, um dessa maneira, diante desse cenário, alguma coisa assim no seu D1. Por quê? Porque a gente precisa de pelo menos 2 operadores argumentativos nos inícios dos parágrafos para poder considerar um critério mínimo para uma nota máxima na competência 4. Então, se você coloca aqui um em primeira análise e chega aqui no seu D2, você coloca um que é inadequado, você já não consegue essa nota 200. Então, de repente, é necessário, se você não tiver muita certeza do que você vai usar aqui no D2, é interessante você usar algo que não seja em primeira análise. Agora, se você estiver super descolado na coesão, pode usar em primeira análise aqui sim, e segue firme, tá bom? Bom, aqui eu apresento o tópico frasal, ou a frase núcleo, depois, no roxinho, o repertório sociocultural, que é uma reportagem do G1, a nossa problematização ou argumentação, e no final eu tenho aqui a nossa síntese, ok? O que é isso? Como que isso funciona? Como que a gente escreve um tópico frasal? Vou trazer rapidinho aqui as fórmulas que eu passei no decorrer do ano. Se você não tem um jeito de escrever um tópico frasal ainda, se você precisa, não de um modelo, mas de um empurrãozinho para deixar seu tópico frasal forte, lembra do seguinte, sempre começar com um elemento coesivo, sob esse viés, mas uma estrutura verbal que mostre a urgência do problema que você vai apresentar. Então, eu usei aqui, por exemplo, essa aqui, olha. É necessário pontuar que, mais o argumento principal, ou seja, o argumento sobre o qual você vai falar nesse parágrafo, mais a palavra sobre e o recorte temático, ou seja, algo que remete ao seu tema, e no final você afirma que isso cristaliza ou enrijece ou fortalece o problema. Como que ficaria um tópico frasal na prática? Um exemplo de tópico frasal. Sob esse viés, é necessário pontuar que a falta de informação sobre doenças mentais cristaliza tal estigmatização. Então, falta de informação é o argumento sobre o qual eu vou falar aqui nesse parágrafo. Sobre doenças mentais, está remetendo ao meu recorte temático, ou seja, eu trouxe uma palavra do meu tema. O tema aqui que será defendido, seria defendido por esse tópico frasal, é um tema de um dos Enem, acho que foi 2018, né? Que foi a estigmatização, o estigma associado à doença mental, ok? Cristaliza tal estigmatização. Por que eu não coloquei que cristaliza tal problema, tal problemática? Porque a palavra problema, gente, ela é muito aberta, ela é muito genérica, assim como problemática, assim como embrólio, que é uma palavra, né, mais requintada, mas a gente pensa que essas palavras elas vão ajudar na argumentação, mas não, muitas vezes ela vai tornar o seu texto mais genérico com cara de um modelo pronto. Então, ao invés de você usar a palavra problema, problemático, embrólio, óbvio, alguma coisa desse tipo, use uma palavra que remete ao problema mesmo, estigmatização, que é uma palavra que vem do tema, estigmatização de doenças mentais. Ok? Tranquilo? Então, vamos em frente. Palavras para usar. Isso aqui é para depois que eu mandar o PDF para vocês olharem para isso, escolher as palavras, uma para usar no D2 e outra para usar no D1 e outra para usar no D2, melhor, né? Então, no início do seu tópico frasal, você pode trocar, por isso aqui, olha, esse é necessário pontuar que, você pode trocar vale ressaltar que, é válido observar que, é pertinente destacar que, e colocar o problema sobre o qual você vai falar, ok? Isso é uma forma de mostrar uma estrutura gramatical complexa e de excelência, tá? E também estrutura de argumentação. Beleza?
Então, agora vamos para a fórmula para escrever o repertório sociocultural e argumentação, ou seja, o recheio. Quando eu mostrei aquela redação colorida, vinha o tópico frasal, e logo depois o repertório sociocultural e depois a argumentação. Mas a gente viu ao longo do ano que isso não é uma fórmula imexível, digamos assim, né? Dá para mexer sim. Por quê? A gente tem várias redações nota 1000 que a gente percebe que o modelo mais tradicional, né, que é apresentar o tópico frasal, e logo depois o repertório sociocultural, e depois a argumentação e fechar o parágrafo. Então, é o que vocês mais fazem. Só que muitas vezes, gente, o nosso repertório sociocultural não está colando com o tópico frasal. O que, que a gente faz? Muda o repertório sociocultural, descarta ele? Não. Muda ele de lugar. E aí, segue esse exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui o meu tópico frasal, aí eu tenho argumentação, e depois eu tenho trecho que mostra o repertório sociocultural, tá? Então, eu trouxe a argumentação primeiro, embora dentro da argumentação está citando um documento do governo, que é a Base Nacional Curricular, mas o que eu desenvolvi mesmo foi o repertório sociocultural está aqui. Então, dá para poder inverter? Sim, dá. Às vezes a sua argumentação vai pedir isso, né? Então, não se preocupe se você precisar inverter, tá bem? E logo depois, o fechamento do parágrafo, que é muito importante, com o efeito, sendo assim, logo, né? E você mostrar a urgência de se resolver aquela questão. Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de montar esse recheio desse sanduíche, que é o nosso parágrafo de desenvolvimento. Logo depois do meu elemento coesivo, eu coloco aqui a tópico frasal, e aí eu faço argumentação, depois eu faço repertório sociocultural, depois eu faço argumentação de novo, e ainda depois eu faço um fechamento, né? Vai ter mais coisa aqui. Nem pequitinho. Depois vou olhar se é enigmática aqui. E depois eu faço o fechamento. Então, tem formas de fazer, tá? Dá para. Maria Angélica, eu vou disponibilizar a gravação sim, tá? Esse aulão vai ser disponibilizado, acho que amanhã mesmo eu já vou colocar, tá bem? Para todo mundo, mesmo que não é dado o curso, não é matriculado no curso. Então, tá aqui mais um jeito de encaixar argumentação e repertório sociocultural. Beleza? Agora, síntese. A síntese, para quem está acostumado a escrever na redação do linha por linha, já está acostumado a fazer, mas para muita gente foi uma novidade, como não era obrigatório, assim, né, oficialmente, né, foi colocado como obrigatório agora no material dos corretores, pode ter muita gente que tenha medo de fazer síntese ou esteja inseguro. Como que você sintetiza os seus parágrafos de desenvolvimento? Seguinte, você vai usar uma frase de ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, predicado, sem desdobramento, sem o gerúndio, né, gerando, e reforçar o problema, ok? O que você precisa nessa síntese? Você precisa de um conectivo conclusivo, ou seja, o que é a síntese? É o último período do seu parágrafo de desenvolvimento, e ele começa com um conectivo do tipo logo, por isso, nesse viés, né? Coisas desse tipo. A síntese é uma frase curta, de preferência, argumento do parágrafo reiterado, ou seja, de preferência você pega o tópico frasal e reitera ele, ou reitera e diz o seguinte, olha, esse problema existe e o governo tem que resolvê-lo. Reitera e fala que tem que ter uma intervenção, ok? Na prática, como que é uma síntese? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. No final de um parágrafo de desenvolvimento. Com efeito, aqui é o nosso elemento coesivo, enquanto persistir a insuficiência governamental, a desigualdade de gênero continuará a crescer. Ok? Então, eu estou reiterando, provavelmente, sem ler essa redação, eu já sei que esse parágrafo falou que o governo, ele é responsável pela desigualdade de gênero.
Então, está falando, enquanto persistir essa insuficiência do trabalho do governo, essa desigualdade vai permanecer. Isso é uma síntese. Síntese, outro exemplo de síntese no D2. Logo, outro elemento coesivo conclusivo, há um aumento considerável do preconceito contra a mulher no cotidiano brasileiro. Olha que legal, aqui eu já tenho, no início do parágrafo, o tópico frasal para a gente comparar se essa síntese que ela está reiterando exatamente o tópico frasal. Ademais, a precária formação sociocultural ratifica a preocupante situação mencionada. Então, deve ser uma redação mais antiga, que está falando de situação mencionada, mas está falando de formação sociocultural, ou seja, formação da cultura, da sociedade. Então, formação, preconceito, formação sociocultural, eu posso equivaler aqui a preconceito. Então, esse tópico frasal, ele foi reiterado, ele foi retomado aqui na conclusão. Na conclusão, não, na síntese do parágrafo. Então, isso é um bom exemplo de síntese de parágrafo. Ok? Vamos lá. Última parte dessa parte desse bloco da estrutura da redação. O parágrafo de conclusão, que tem que ter uma proposta de intervenção dentro. Como que a gente estrutura esse parágrafo de conclusão para não esquecer de nada? A gente deixa pistas para marcar os 5 elementos. Então, a gente sabe que a proposta de intervenção, a gente tem que apresentar pelo menos uma proposta de intervenção completa que tenha a ação, ou seja, o que será feito, o agente, que é quem fará, o modo ou meio, a metodologia, a forma como isso será feito, o efeito ou finalidade, que é o que vai mudar com essa proposta de intervenção, e o detalhamento. O que pode ser o detalhamento? O detalhamento pode ser de 3 tipos: exemplo, explicação e justificativa. Por que eu coloquei só exemplo e explicação? Porque a justificativa, agora nessa correção, nessa formação de corretores do Enem, no material que eles disponibilizaram, a justificativa não tem nenhum exemplo de detalhamento que seja uma justificativa lá dentro. Então, já que o SEBRASP, que é essa banca que está organizando, não deixou claro que a justificativa pode ser um detalhamento, a gente vai continuar fazendo detalhamento como exemplo e explicação. Os alunos do linha por linha devem estar super tranquilos, que foi sempre esses que eu mais gostei, que eu achava mais claro e que eu ensinei durante o ano todo. Então, não muda nada para vocês, tá, gente? Como é que eu deixo pistas que eu estou deixando essas propostas, essa proposta de intervenção completa? Através de pequenos indícios que eu dou de que isso aqui é uma ação. A ação, gente, remete à classe gramatical verbo. Então, a sua ação, ela não pode começar, não pode, mas assim, mais recomendável é começar com verbo e não com um substantivo abstrato. Por exemplo, criação de leis. Ao invés de dizer criação de leis, diga: o governo deve criar leis, implementar leis, fiscalizar. Então, todos esses aqui são verbos. Quando eu vejo um verbo na proposta de intervenção, logo depois de um agente, e um verbo concreto, né, um verbo de ação mesmo, que não seja conscientizar, gerar empatia, essas coisas, né? Gerar empatia é uma coisa muito abstrata. Conscientizar também, eu já falei, já dei vários exemplos para vocês aqui, existem várias formas de conscientizar. Pode ser de uma forma coercitiva ou de uma forma motivacional. Então, o interessante é usar verbos que tenham ações concretas, ok? Então, esse é um indício para você mostrar que você está colocando a ação. Agente, como que eu mostro que é o meu agente? Cabe ao, aí eu coloco o meu agente, Estado, governo federal e governo. Olha o que eu grifei aqui. Estado no sentido de governo, é com E maiúsculo, governo federal, G maiúsculo, F maiúsculo, e só governo, gente, é com G minúsculo mesmo, tá bem?
E se você errar isso aqui, mesmo estando na proposta de intervenção, você perde ponto na competência 1, que é a competência da gramática e que vai analisar essas questões de maiúsculas e minúsculas, tá bem? Existe agente mais forte, mais fraco? A gente viu que não. O governo, se você não souber qual que é aquele ministério, a secretaria, o órgão que cuida especificamente daquele problema, se é a prefeitura, se é o Estado, se é o governo federal, coloque o Estado. Tá tudo bem. Não é mais fraco, não é mais genérico, é o Estado, tá? É o Estado. Ou o governo, entende-se aí, o corretor ele não está preocupado com o aluno, se o aluno sabe qual que é a secretaria exatamente que resolve aquele problema, ok? Diga, Esther. Camila, eu queria saber se eu colocar Estado, porque eu não sei, por exemplo, o que cria as leis, eu coloco que o Estado deve promover leis. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa, sobre projeto ou campanha. Aí eu posso colocar um ministério ou eu só posso ficar com o governo? Posso, tipo assim, colocar o governo e o ministério ou eu só posso colocar um? Você pode colocar o governo e o ministério, a gente vê muitas propostas com dois agentes, né? E aí você vai pensar no seguinte: se eu colocar os dois como agentes, eu vou ter espaço para fazer a proposta toda? Porque qual que seria a estratégia? Você colocar assim, ó, o Estado por meio do Ministério do Meio Ambiente, que aí você já mata dois elementos. O Estado é o seu agente, e o por meio de é o modo ou meio. Aí você coloca o Ministério, ok? Então, você consegue ganhar espaço aí para a escrita, tá? Mas você pode colocar dois, sim. E aí é uma questão de estratégia, tá bom, gente? Outra coisa que eu ia falar, gente, a gente não precisa ser só o governo, não, tá? O agente pode ser a sociedade, a gente sabe disso. O agente pode ser a mídia. Os agentes podem ser os influenciadores digitais, porque a gente está vivendo uma era de que influenciadores digitais às vezes têm mais poder do que o poder público. A gente viu isso esse ano, em agosto, quando o Felca rompeu a bolha dele de seguidores e fez uma denúncia que muitos deputados, muitas pessoas tinham feito antes e que não tinham sido escutadas. Então, você pode chamar as mídias sociais, influenciadores, celebridades, depende do seu tema. Tem que fazer sentido, tá bom? Não tem que seguir fórmula, tem que fazer sentido para você e dentro daquele contexto, tá bem? O meio é a metodologia ou o modo que a coisa vai ser feita. Eu dei um exemplo aqui, gente, por meio de leis, mas pode ser, como eu respondi a pergunta da Esther, por meio do ministério, por meio de ONGs, por meio da associação tá ruim, essa associação entre e a população e o poder público. Então, assim, meio a forma como aquela coisa vai acontecer. Tem que ter uma ação e como que aquilo vai ser feito, tá? O efeito ou a finalidade... Ah, tá. E o índice aqui é por meio de ou através de, que você deixa claro que aquilo ali é o meio. O efeito ou a finalidade, você pode mostrar que você está colocando ele usando a fim de ou para que. E como que eu coloco o efeito? O efeito pode ser simplesmente assim, olha, vamos colocar o tema da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher, a fim de que o trabalho de cuidado exercido pela mulher seja enxergado pela sociedade. Eu peguei o tema e falei que esse problema do tempo deveria ser resolvido. Quando que eu uso isso? Quando eu não estou com ainda mais condições psicológicas no final da redação para poder pensar no efeito bem específico para aquela ação. A única parte que você pode pegar as palavras do tema dentro da proposta de intervenção, tá, gente? E usar as partes do tema como uma parte do elemento é no efeito ou na finalidade. É nessa parte aqui. Então, eu posso simplesmente pegar o nosso tema, que a gente já até fez umas aulas assim, né? De pegar o tema e transformar no efeito ou na finalidade. Efeito e finalidade é a mesma coisa, tá? É que desse slide aqui que eu peguei o modelinho
uma artezinha pronta está com efeito, mas a gente sempre fala de finalidade. Você pode repetir as palavras do tema, ok? Deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui, gente, porque... Opa, peraí, meu Deus do céu. Saí de um lado, mas fiquei no outro, tá? Deixa eu ver se eu autorizo essa pessoa a entrar aqui. Pedro, cadê o Pedro? Desculpa aí. Adicionar pessoas, achei. Pedro Costa. Permitir. Só um minutinho que o computador que eu fui autorizar a entrada de alguém, eu saí da live, eu tenho que colocar para apresentar de novo. Desculpa, gente. Já vai começar, tá? Só um instantinho. Começar. Gravando, para de gravar. Beleza. Já vai. Já apareceu para você ver, para mim já está aparecendo. Então, agora vamos para o detalhamento. O detalhamento, gente, é um dos erros mais comuns nas redações, mesmo do pessoal que está escrevendo o ano todo. Ó, presta atenção, para não esquecer. O detalhamento é um detalhe de um desses elementos que passaram. Qual que é melhor para fazer detalhamento? Qualquer um, depende da sua proposta de intervenção. Depende do que você escreveu antes. Então, por exemplo, eu vou dar um detalhamento, o detalhamento ele não pode repetir o que você disse, ele tem que dar detalhes, ele tem que acrescentar o que você disse. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu posso dar um exemplo do meio ou da ação. Então, por exemplo, eu dei a minha ação é fiscalizar, vou falar que a gente vai falar de acidente de trânsito. Então, fiscalizar, cabe ao governo fiscalizar fiscalizar as estradas brasileiras. Aí, logo depois eu venho, como, por exemplo, com o aumento dos postos de polícia rodoviária. Então, eu estou dando um exemplo da minha ação, ok? Estou dando um exemplo para a minha ação e esse é o detalhamento. Tem como dar um exemplo do meio? Tem também, olha. Por meio, então tá. Cabe ao governo fiscalizar as estradas por meio da criação de leis, por meio de leis, vou colocar criação, por meio de leis mais rigorosas quanto ao uso do celular durante o momento que está dirigindo. Por meio de leis mais rigorosas, como, por exemplo, aplicando multas, com a aplicação de multas para pessoas que dirigem e falam ao celular. Então, eu dei um exemplo de como que eu vou enrijecer, o modo que eu vou enrijecer essas leis, ok? Então, outro exemplo de detalhamento, aqui usando exemplo. Detalhamento pode ser uma explicação? Pode. Aí, esse aí eu sugiro para vocês, que eu acho que é bem tranquilo, fazer uma explicação do agente, sabe? Então, por exemplo, cabe ao Estado é o agente, aí eu coloco entre vírgulas, responsável por garantir a vida digna à população. Aí eu posso até complementar isso aqui, dizendo o seguinte, olha, vida digna à população, garantir a vida digna à população e o saneamento básico, como, por exemplo, se o meu tema falar sobre saúde pública, saneamento básico, né? Eu posso falar que o Estado é o agente e ele é responsável por garantir a vida digna e o saneamento básico. Eu nunca posso colocar uma explicação do agente muito igual a gente, por exemplo, o Estado responsável por governar o país, ou o Ministério da Educação responsável pela educação do país. Isso daí, gente, não é detalhamento, você está repetindo, isso se chama redundância, entende? Você não está fazendo detalhes, você está apenas repetindo a informação, ok?
Nem é redundância a palavra, minha cabeça está falhando. Mas, enfim, é repetir as coisas. Tautologia, que chama dentro do texto, agora eu lembrei. É isso, você ficar repetindo a mesma ideia de forma diferente. Vamos lá. Então, qual que é a dica que eu trago para vocês, que eu trago a memória que eu usei durante o ano? É para a gente gabaritar a competência 5, 200 em competência 5, você tem que matar os problemas e deixar as pistas. Quais são as pistas? Essas daqui, gente. Verbo para ação, cabe ao para a gente, por meio de, para o modo meio, a fim de, ou para quê? Para o efeito ou finalidade. Detalhamento, você colocar um como, ou por exemplo, né? A explicação, a sintaxe não tem nenhuma palavra que vai mostrar que é uma explicação, mas a sintaxe aqui, ou seja, e a semântica que vai mostrar que você está dando uma explicação, ou seja, eu estou colocando aqui entre vírgulas, então aqui é um aposto explicativo, ele está acrescentando informação ao Estado. Então, não é nenhum índice que é uma palavra, mas é a própria sintaxe que vai me mostrar que é detalhamento. A proposta de intervenção, ela é muito sintaxe, sabe? Por exemplo, tem gente que tem gente que começa o ano achando que tem gente que começa o ano achando que ministério só pode ser agente, mas não. O ministério ele pode ser um agente, mas ele pode ter também um meio. Se eu colocar por meio do ministério e tal, ok? Então é a sintaxe que define que elemento que é esse. Então você tem que matar os problemas, deixar as pistas, tem que lembrar que você pode fazer uma proposta de intervenção para resolver os dois problemas, ou você pode fazer duas propostas de intervenções separadas para resolver os dois problemas. E o que é mais comum de acontecer é você fazer uma proposta de intervenção para resolver o problema 1, e no problema 2 você colocar só um pedacinho, colocar só assim, citar, né? Um agente, uma ação para resolver o problema 2. Por que você não perde ponto? Porque você precisa só de uma proposta de intervenção completa para ter 200 na competência 5. Para que eu preciso citar a outra proposta, ou outra proposta mesmo que seja incompleta? Para mostrar que você apresentou dois problemas e lembrou dos dois problemas lá no final, para você não perder ponto na competência 3, que é a competência da argumentação do seu projeto de texto, ok? E aí, falando aqui de uma outra estratégia que eu falei muito com vocês durante o ano, não use gerúndio. O gerúndio é bom para o seu desenvolvimento, porque ele mostra desdobramento, sabe? Quando você apresenta uma coisa e faz gerando problemas como esse gerando é bom. Mas a proposta de intervenção não é bom, ele confunde o seu corretor. Por quê? Presta atenção. Um gerúndio, fora o verbo gerando, que fala que é gerar, ou seja, é um efeito causado, né, uma finalidade, a maioria dos gerúndios, eles podem ser interpretados ou como um detalhamento, ou como um meio, ou como esse efeito ou finalidade, ok? Então, ele confunde. Então, não usa gerúndio na sua proposta de intervenção. O seu gerúndio vai fazer igual a segunda versão da novela da Globo. Vai fazer isso com a sua proposta de intervenção. Vai deixar a cabeça do seu corretor louca como a cabeça dos telespectadores noveleiros de Vale Tudo, versão 2. Ele equivale à cena dos 5 suspeitos visitando a Madame Rodman antes do crime. Então, exatamente isso. São 5 elementos, né, gente? É exatamente isso. Colocaram 5 pessoas visitando a Madame Rodman, lá, Odete Rodman, antes dela ser morta, para nos confundir. O seu gerúndio vai fazer a mesma coisa com o seu corretor. Então, não use gerúndio. Beleza? Vamos lá. Tudo que eu falei agora, tudo que eu falei até agora, argumentação, proposta de intervenção, são duas competências, duas áreas que vocês conseguem gabaritar, tá? Dá para gabaritar? Sim, porque depende dessas estratégias. Agora, a gramática, gente, é uma competência que pense que você não vai necessariamente gabaritar. Pode ser que você gabarite? Pode, mas
Geralmente, quem escreve muito bem, como vocês, vai ficar com 160 ou 180, né? 180 é a média entre as duas correções. Por quê? Porque quando o corretor está lá corrigindo a redação e passa para o outro, ele nunca dá 1000 de cara. Se você gabarita todas as competências, porque o 1000 é burocrático, né? Para ele dar um 1000, ele tem que justificar, preencher formulário, um tanto de coisa. Aí, o que ele faz? Ele busca na gramática algum erro seu. E muitas vezes há erro do corretor, a interpretação ambígua do corretor, ou às vezes há vírgula, por exemplo, vírgulas e também crases, é facultativo. Então, às vezes você não coloca, ele acha que tem que colocar. Então, enfim, há uma competência que a gente tem que ter cuidados, mas não com essa intenção assim, vou gabaritar a competência 1. Eu gostaria, mas é uma competência que eu quero que vocês tenham cuidados, e esses são os cuidados para ter a nota máxima, que eu acho que é 180, né? Um dá 1000, um cara não achou nada, o outro achou um errinho. Aí um dá 1000, um dá 200 essa competência, o outro dá 160, você fica com 180, tá maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Revisão é essencial para uma boa nota. E onde que está a revisão, gente? Qual que é o seu foco na revisão para gramática? Na acentuação de palavras, nas vírgulas e nas crases. Como que você vai fazer essa semana? Você vai pegar as suas redações, né? Pode até pegar as mais antigas, ler rapidinho, mas as mais recentes, principalmente. E vai revisar as suas redações antigas e ler os meus feedbacks. E ver quais são as suas fragilidades. É vírgula, minha fragilidade, é acentuação, minha fragilidade, é crase, minha fragilidade. O que você faz? Volta nas aulas, volta nas atividades e estuda isso, tá bom? Porque todo mundo que está no ensino médio já tem essa matéria, já tem o conhecimento, e muitas vezes o que falta é revisão, né? Tem que ter esse costume de fazer a revisão. E uma tarefa para vocês é fazer a revisão dessas redações de vocês, né? Especialmente quem evoluiu muito, todo mundo evoluiu muito, especialmente as mais recentes, tá bem? Vamos lá, mas mesmo assim, trazendo rapidinho aqui, que os meninos já viram isso aqui, todo mundo, acho, aula particular e aula em grupo, eu passei isso essas últimas semanas. Crase. Quais são os principais erros de crase? Crase com plural antes de plural não tem, em relação a países, então a países sem essa crase. Crase antes de pronômico, por exemplo, esse não tem essa crase. Crase antes de nome masculino, de jeito nenhum, a governo, não tem governo masculino. Crase antes de verbo, de jeito nenhum, em relação a crescer, não tem, ok? Cuidado com a crase quando ela tiver com a expressão craseada devido a. O que você pensa? Aí, por exemplo, se eu falo devido à crise, eu não sei se devido à crise tem crase, qual que é o teste que eu faço? Eu troco crise por uma palavra equivalente. Então, vou colocar devido ao problema. Eu usei ao, então significa que aqui eu tive que usar um artigo, né, uma preposição e um artigo o. Então, se eu usei ao para o masculino, eu vou usar a para acraseado, porque é a junção do a artigo com a preposição, ok? Então, faz essa troquinha aqui das palavras perto do devido a que você consegue achar. Aí se tem crase ou não. Vírgulas. Quando que eu sempre uso vírgulas? Antes de conectivos causais, ou seja, eu falei lá, o governo é negligente com o saneamento básico, visto que não há saneamento em tal, 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 tal. Então, isso aqui está mostrando a causa, assim, da coisa. Então, visto que, já que, uma vez que, haja vista que, toda vez que você usar essas expressões, vai ter uma vírgula antes, tá? Também sempre tem vírgula antes de gerúndio. Então, o gerúndio um exemplo, o governo, o Estado traz muitas deficiências.
Ó, na sua legislação, ocasionando mortes no trânsito. Esse ocasionando, ele é um desdobramento do que eu disse antes. Eu afirmei que o Estado traz muitas negligências, e aí eu falei por quê, né? Ó, estou falando isso porque tem muita morte no trânsito ainda. Ocasionando, gerando, visando, ocorrendo. Então, sempre antes de gerúndio, tem vírgula. Sempre usar vírgula depois desses operadores aqui, olha. Nesse sentido, dessa maneira, assim, a partir dessa lógica. Ok? Que geralmente é início de parágrafo ou da redação. Início de período. Se tiver dúvida de como escreve, troca a palavra. Tá? Não dá uma de herói, não. Troca. Não hesite em rasurar para acertar. Ou seja, eu passei a redação a limpo, cheguei lá, vi que está errado. Rasura. A rasura não vai te tirar ponto. Tem número de rasura, tem limite de rasura, tem tipo de rasura, não. O ideal é que você rasure sempre de uma forma que você dê para usar a parte de cima da linha. Então, escrever pequeno, se você precisar rasurar, você risca ali e escreve em cima, tá bom? Mas não hesite em rasurar para acertar. Revisão, como é que eu faço? Lembra daquela técnica nossa de não matar, como se diz, para comer o elefante, não comer de uma vez só, em partes. Peguei o caderno de prova, lembra que são 90 questões. Pá, vou lá, vejo o tema, dou uma observada no tema, analiso um pouquinho o tema, coloco as palavras-chave. Se eu não souber o tema, nada, caiu lá, judicialização da saúde, eu não sabia o que era isso, vocês sabem já, né? Mas caiu lá. Não tem nada que vocês não sabem, então é esse que eu vou te citar. Aí eu não sei, eu vou dar uma olhada nos textos motivadores, sim, tá bom? Hoje até um aluno particular falou comigo, Camila, se a gente não sabe o tema, tem que olhar o texto motivador. Você falou que não é para ler de uma vez, eu falei, sim, existe essa técnica, vamos dizer assim, esse modo de fazer que não pode ser rígido, gente, nada é rígido, tá? Então, a gente vai olhar o tema, fazer aquela análise inicial, fazer 10 questões, depois ir lá, ler os textos motivadores, se você não tiver lido ainda no primeiro momento, fazer seu projeto de texto, voltar, e aí, à medida que você vai escrever seu rascunho, vai ali, faz mais uma revisão no rascunho, depois faz questões, depois volta e faz mais uma revisão depois de passar a limpo. Então, dá para fazer umas 3 revisões, ok? Revisar o rascunho, revisar assim que termina o rascunho, revisar o rascunho novamente, e na hora que estiver passando a limpo, fazer outra revisão. Fazer essa divisão aí, essa administração do tempo que a gente viu ao longo do ano, tá? Competência 4, que é a coesão, é outra que dá para gabaritar, dá para tirar 200, e vocês já sabem disso, e eu vou passar aqui rapidinho como é que é. É aquela metáfora dos elos que eu trouxe para vocês durante o ano. Crie elos entre as informações, ou seja, você vai ter que ver se as suas informações, suas ideias têm elos entre elas. E para isso, você vai ler Redações Nota 1000 e vai rever nossos materiais. Ler Redações Nota 1000 e copiar e colar mesmo, olha, circular. Eu até recomendo nessa última semana, quem tiver habilidade, tiver de escrever no próprio computador, pode grifar no próprio computador, dá para fazer com marca-texto no computador, no PDF de computador mesmo. Se quiser também imprimir uma redação Nota 1000 e circular lá todos os elementos coesivos que aparecem, né? De início de parágrafo, no início de período, né? Entre uma frase e outra, procurar em cada linha se tem elemento coesivo, né? E rever nossos materiais. Então, eu tenho lá quadros com elemento coesivo que vocês podem rever e pensar naqueles que vocês devem usar. Porque para início de parágrafo para início de parágrafo, geralmente, vocês já têm os seus. E para início dos períodos, dentro dos parágrafos, muitas vezes não tem como saber qual que você vai usar, porque depende da sua argumentação. Então, não tem como eleger, eu vou usar esse, na hora que você vai saber. Então, você tem que ter um repertório extenso aí para saber. Bom, estratégias para ter 200 na competência 4. Aquele vício, botou um ponto final, use coesão.
botei um ponto final no meio do meu parágrafo, o seguinte, o período seguinte tem que vir com elemento coesivo. O que eu chamo de elemento coesivo? Só um minutinho, gente, só um instantinho só. Só. Ouvi meu menino fazer barulho, mas tá tudo bem. O que eu chamo de elemento coesivo? Não é só conectivos, não, sabe? Ou expressões conectivas do tipo nesse sentido, nesse viés, dessa forma, não. A gente usar um. Você vai deixar a TV? Na TV? Não, brincadeira. Só um minutinho. Então, ok. Então, é o seguinte, se eu uso assim, esse filme, gente, esse pronome que está retomando o que eu disse antes, é um elemento coesivo. Ou tal obra, ou ele, ela, tal, esse tipo de coisa é elemento coesivo, ok? Então, depende de onde você vai usar. Não use o onde, está proibido usar onde. Ah, está proibido que o Enem proíbe. Não, é porque ele causa muita confusão. O onde, ele é usado para retomar espaços geográficos, físicos, onde eu posso colocar o meu corpinho. E o Enem permite que ele seja usado também para retomar a sociedade, para retomar a internet, mas muita gente usa o onde para, por exemplo, falar assim, olha, a teoria, a, a, a teoria do mito da sustentabilidade, onde o autor defende que você está retomando esse onde, a teoria do mito da sustentabilidade. E esse mito da teoria não é nenhum lugar físico, não é sociedade e não é internet. Então, você errou aí. E aí, o que acontece? Você já perde 40 pontos na competência 4 por ter cometido essa inadequação coesiva. Se você tiver outro onde errado em outro lugar, menos 40. Então, gente, cada inadequação coesiva é 40. Qual que é a melhor escolha? Não usar onde? Use em que ou no qual, esse tipo de coisa, ok? Agora, cuidado com a repetição de conectivo e de palavras do tema. Então, você não pode usar conectivos repetidos. Então, tem muita gente que está usando dessa forma, desse modo, dessa maneira. Quando você chega no final do parágrafo, tem desse, 3 vezes. Use, troque, ok? E palavras do tema. Não repita palavras do tema, tá? Não repita, não. Um texto dissertativo argumentativo é impossível ter repetição, tá? Impossível não ter repetição, melhor dizendo. Mas você vai usar sempre, procurar usar sinônimos ou fazer coesão para que você não precise repetir as palavras do tema, tá bom? Pense em colocar um elemento coesivo por linha, mais ou menos. Nossa, isso é muito, professora. Não dá sim, gente. Quando você coloca assim, já, ou esse, ou tal, qual, já é um elemento coesivo por linha, ok? Isso vale para pronomes, operadores e conjunções. Oi, amor. Não, peraí, gente. O papai saiu. Só um instantinho, gente. Você pode ficar comigo? Só um instantinho, gente. Minutinho só, tá, gente? Desculpa, gente. Coisas de aula ao vivo e em casa, né? Mas vamos lá. Então, beleza, né, gente? Isso vale para. Então,
quando fala colocar um elemento coesivo por linha, quando vocês forem ler redações de nota 1000, percebam isso. Toda vez que tem, por exemplo, quando você está terminando lá a sua introdução, você coloca assim, é preciso discutir tanto sobre isso, quanto sobre aquilo, esse tanto sobre quanto a respeito daquilo, são elementos operadores coesivos, ok? E mais? Para começar os parágrafos, quem não tem os seus operadores argumentativos interparágrafos, que ligam um parágrafo ao outro, quem não tem algum para chamar de seu, anota aí, olha. Sob esse viés para o D1, a D+, ou consequentemente para o D2, e, portanto, na conclusão, funciona super bem e não tem nada de ruim e de errado, tá? E agora, para finalizar nossa chuva de repertórios, tá? Nossa, essa aqui é a parte mais difícil, vou ter que passar correndo em alguns, porque você vai colocando, né? E aí deve ter mais uns 12 repertórios aqui, 12 slides. Gente, primeiro vamos começar desmistificando. A Constituição não está proibida na redação como repertório de bolso. Repertório de bolso não é a Constituição. Repertório de bolso é usar a Constituição de forma genérica e desvinculada ao seu tema. Ok? Então, por exemplo, o que eu trouxe aqui, até eu já fiz um post sobre isso, estou trazendo. Se eu, por exemplo, eu quero falar de meio ambiente, eu posso trazer um artigo específico, se o meu tema está no meio ambiente, mudanças climáticas, secas extremas, sei lá, sustentabilidade, autoconsumo, agronegócio, qualquer tema do meio ambiente, esse aqui, o artigo 225, que é simples, e você não precisa decorar, você pode simplesmente parafrasear, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Resolve, ok? Ah, é bom usar só na introdução à Constituição? Não, depende do que você tiver de estratégia e o que você tiver de repertório, tá bom? Na introdução, no D1 e no D2. O que mais que eu tenho como meio ambiente? Esse aqui eu peguei no meu último aluno, que eu dei aula hoje, o Francisco. Ele falou, eu falei, nossa, é fantástico esse repertório, que eu falei que eu precisava estudar. Por quê? Ele traz para o centro dele Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um romance regional, né? Fala da sobrevivência de uma família no sertão nordestino diante da seca, da miséria e fome, ou seja, uma família de retirantes. Nessa família de retirantes, só um tem nome, o Fabiano, o pai. O Fabiano, os filhos não têm nome, né? Os filhos não têm nome, as crianças não têm nenhuma representatividade, é o mais novo e o mais velho, ok? E aí, quando a gente fala de retirantes, por causa da seca, vai remeter a dois termos que foram muito falados nos últimos anos, né? Que são refugiados climáticos ou migrantes ambientais. O que são migrantes? Aquelas pessoas que migram dentro do seu próprio país, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, dentro de um mesmo estado, por questões ambientais, né? Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas cidades devastadas pelas águas. Então, ali eu tive migrantes ambientais que foram para outros lugares, dentro do Sul mesmo, ou para outros estados. E refugiados climáticos também são essas pessoas, né? Podem ser essas pessoas dentro do próprio Brasil, podem ser pessoas que vêm de outro país, né? Para fugir de questões climáticas, questões de seca extrema, ou de fome, ou de miséria, né, que a gente tem visto aqui, que a gente está recebendo no Brasil. E, inclusive, eu até tentei, uma outra aluna que falou sobre isso essa semana comigo, que uns anos atrás, foi em 2012, o Enem, que não é muito comum, ele trouxe um tema sobre imigração, tratamento aos imigrantes, que estava ligado à chegada dos haitianos no Brasil. Em 2012, a gente recebeu muito haitiano
por causa das questões econômicas, de fome e miséria no país, sabe? Então, pode ser que caia refugiados climáticos aqui, pessoas que vêm buscar um refúgio climático aqui no país, pode ser, né? Então, vamos ficar atento a esses termos, né? Para vocês não ficarem assustados. Aí, se cair um termo que eu não conheço, não se preocupe, que o texto 1, geralmente, ele desvenda esse termo, ok? Ele não geralmente não, isso não vai deixar de acontecer, porque o Enem, ele é feito para milhões de brasileiros em situações brasileiras, muitas vezes, que têm um estudo muito precário e que seria muito injusto se colocasse um termo como trabalho de cuidado, comunidades tradicionais, e não tivesse um texto para poder dizer para os candidatos, né, que tiveram uma formação de ensino médio mais precário, o que significa aquilo. Então, não se preocupe que, nesse caso, nesse exemplo aí, o Enem é uma mãe. Vai te dizer o que significa. Bom, o que eu trouxe como repertório que vocês trouxeram ao longo do ano, em vários momentos? Lembra que eu falei com vocês? Alguém trouxe Vidas Secas também. Eu estou tentando buscar, eu tentei buscar nas redações de vocês repertórios que vocês usaram. Essa animação da Pixar, se eu não me engano, é até mais antiga, acho que é de 2012. O Wall-E, ela traz muita coisa que pode ser dita, né? Esse robozinho que tinha a missão de limpar a Terra dos entulhos que os humanos deixaram. A humanidade mudou para uma nave para poder fugir, uma nave gigantesca, para fugir de tudo que ela produziu de lixo, e muito lixo eletrônico, né, nesse momento. Então, o robozinho ali é o último desses robôs, né? Só que esse filminho, essa animação, né, um filme mesmo da Pixar, ele não fala só de poluição. Opa, aqui, ó, com Naubis, né? Consumismo. Ele fala também de consumismo, de tecnologia, de saúde pública, de obesidade, de isolamento social. Então, preste atenção nisso. É do meio ambiente, mas ele traz outras coisas. O que ele traz? Como é que eu posso falar sobre ele? Meio ambiente e poluição o tema que está mais claro, né? Quando ele fala, quando traz essa animação, a gente pode tratar aqui das políticas públicas, políticas sustentáveis, e mudanças de hábito da população, né? Para falar de consumismo, criatividade e sustentabilidade, a gente pode falar pelo consumo exagerado, descarte inconsciente, que a animação mostra que existia, né? Olha o tanto de lixo eletrônico aqui. Outro gancho que esse filme pode dar, como um repertório sociocultural, falar dos impactos da tecnologia na sociedade, gente. Por quê? Com a tecnologia, como mostra a imagem aqui, olha como os humanos ficavam sem interação social e alto nível de alienação, alienado pelas telas, né? E uma total dependência das máquinas para fazer tudo. O que gera sedentarismo. Então, a gente fala de problemas de saúde pública aqui. Saúde pública, então, você pode fazer alertas como a hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. Você pode usar em um tema de redação sobre saúde. O Auli pode usar só em tema de redação do meio ambiente? Não. Ele também, por esse viés, ele pode ser usado no tema de redação de saúde, de sedentarismo, né? Ele pode ser usado num tema de redação sobre solidão, sobre isolamento social, sobre o uso de tecnologia. Então, dependendo do tema de redação, você pode usar esse repertório para vários temas. Então, quando você fala assim, eu não tenho um tema sobre solidão, você tem sim. Você tem um tema, esse tema, que é uma animação que parece que é só sobre tecnologia, mas não é. Traz tudo isso. Vamos lá. Meio ambiente, eu citei esse livro, que eu li no meio do ano, é um livro, assim, divisor de águas, livrinho fininho, assim. Tá aqui, ó, bem na minha prateleira, e é maravilhoso.
pequenininho, esse livrinho aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de um Ailton Krenak. Ó, não coloquei o nome dele aqui não, mas está bem aqui no livro. Indígena, ambientalista, filósofo e imortal da Academia Brasileira de Letras. Ano passado, ele entrou, foi o primeiro homem indígena brasileiro a entrar pela Academia Brasileira de Letras, tá? Pela sua extensa obra. Que ideias para adiar o fim do mundo ele traz? É uma compilação de duas palestras, dois seminários que ele fez, duas conferências, na verdade, e ele fala do mito da sustentabilidade, que é uma crítica à lógica, aqui a corretora, crítica à lógica do consumo, que transforma as pessoas em clientes, não cidadãos conscientes, né? Então, ele falando que a sustentabilidade é um mito, né? Então, essa coisa, vamos fazer uma coisa sustentável. Não, gente, viver não é sustentável. Ele fala que para adiar esse final do mundo, tem que ter uma mudança de perspectiva, que não tem uma solução única. E que a gente tem que mudar o nosso conceito de humanidade, que o nosso conceito de humanidade está separado da natureza, né? É uma relação de humanidade muito diferente, a relação da humanidade é muito diferente da relação que os indígenas têm com a natureza. Então, o nosso conceito de humanidade deve mudar. Então, é uma obra bem interessante, vocês podem pesquisar sobre ela, tá? Para falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, né? Humanidade, tudo isso. Agora, um stop aqui, nessas vivências, nesses repertórios, para poder te lembrar o seguinte: o melhor repertório que tem, ele é seu. Ele já vai dentro da sua mochila de vivências que você vai poder levar para o Enem. Não é a mochila física, mas é as vivências que você tem, não só na escrita de redação, mas em tudo, gente. Uma roda de conversa, sabe? Numa coisa que você escutou, no que vocês escutam em sala de aula, né? Que vocês estão estudando. Eu falo com os meninos que, eu preciso, tem menino que fala assim, eu preciso estudar uns filósofos, preciso estudar não sei o quê. Fala, olha, você tem muito mais acesso à história, à sociologia, do que quem já saiu da escola, né? A gente que já saiu estuda para saber. A gente tem um repertório nosso ao longo da vida, mas você está lá com tudo nas mãos. Precisa decorar filósofo para fazer a prova do Enem? É muito melhor que você pegue suas redações e analise os repertórios que você usou. Lista igual eu listei, tal. Dá para esse, dá para esse, dá para esse, dá para esse tempo. Do que decore filósofos na última semana antes. Então, acesse sua mochila de vivências, ok? Ai, Artigo 205. aconteceu alguma coisa errada. Não. Artigo 205. Fala sobre educação. Direito de todos, dever do Estado e da família, né? Então, artigo 205 é uma sugestão para o eixo temático educação, temas relacionados à educação. Temas relacionados à cultura, citar o artigo 215, parafrasear, lembrar que o governo ele é responsável por incentivar gente, meu marido saiu para buscar minha filha na aulinha dela e tô tendo um problema aqui. E apoiará, incentivar a valorização e difusão de manifestações culturais, ok? Seguinte, ciência e tecnologia. O que a gente pode usar da Constituição? O artigo 218, que ele fala que o governo ele é responsável por desenvolver o desenvolvimento científico, a pesquisa e capacitação, né? Aí eu vou passando mais rapidinho aqui, gente. Essa série aqui, Adolescência, ela vai tratar de violência, de infância, de ciência e tecnologia. Por quê? Fala de cultura digital, né? De parentalidade, de relações familiares, de violência juvenil,
de misoginia, que é o ódio contra as mulheres, né? De radicalização online. Ela fala sobre discursos de ódio e tudo isso, tá bom? Memórias de Marta. Quem vai fazer o seriado da FMG esse ano estudou muito esse livro aqui comigo, né? O Outro Ambiente. E ele, gente, é um romance que, a partir da história de Marta, que é uma mulher do século XIX, de família rica, que vivia da escrita, a gente já tem a Marta, então, a biografia da Marta como um exemplo de. Se a gente fosse falar de manifestações artísticas femininas, foi um tema que a gente trabalhou esse ano, tá bom? Só que, ao mesmo tempo, fala sobre... Peraí, só um minuto. Além disso, Marta, ela também, ao mesmo tempo que ela se transformou em um exemplo, né, de uma mulher que viveu da cultura, ela também, ela sofreu preconceito no século XIX, porque ela foi a idealizadora da Academia Brasileira de Letras. No entanto, ela não se tornou a imortal da Academia Brasileira de Letras, porque ela foi mulher. Ela foi a primeira mulher a falar sobre os cortiços brasileiros, que é, vamos dizer assim, o coração onde nasceram as favelas, depois desses cortiços nasceram as favelas. No entanto, ela não foi citada. Foi Luiz de Azevedo com o livro O Cortiço, em 1900, que ele foi considerado o primeiro livro a retratar os cortiços, mas a Memórias de Marta retratava o cortiço, mas foi ignorado. Então, a própria biografia da autora fatos da biografia dela já é um repertório sociocultural, ok? Muita coisa aqui que eu vou mandar para vocês, que fala dentro de Memórias de Marta, temos presentes no livro, tá? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que ao contrário de Júlia Lopes de Almeida, que era de uma família bastarda, era uma mulher pobre, negra e analfabeta, que se tornou uma das maiores escritoras brasileiras, lendo livros, aprendendo a ler com os livros dos seus patrões, né? Então, dá para falar de racismo, dá para falar dessa relação com a mulher, da educação, do valor da educação da leitura, muita coisa. E, por fim, é isso. Tem muito mais repertório, mas, né, não caberia. E, por fim, gente, o que eu desejo para vocês? Sucesso! Só sucesso para vocês, pessoal. Bom, eu sei, assim, né, como lema, um slogan, né, do curso, né, que a gente, linha por linha, ponto por ponto, né, a gente aprende a escrever com qualidade, linha por linha, como vocês fizeram durante todo esse ano, pontinho por pontinho, erro por erro, acerto por acerto, reescrita por reescrita, e vocês estão construindo seus sonhos através da escrita. Isso é lindo, né? A escrita, ela abre caminhos, ela ilumina caminhos, ela ilumina diálogos, ela ilumina relacionamentos, e é através, né, dessa nota do Enem, que tem um peso muito grande, dessa nota de redação, que vocês podem conquistar a vaga dos seus sonhos e também, né, seus sonhos de forma geral, tá bem? É isso, gente. Dúvidas? Perguntas? Falas? Angústias? Tudo Que bem? aula maravilhosa, Camila. Obrigada, Ai, Maria das Graças. amei essa aula, maravilhosa. Você está de parabéns. Muito boa, obrigada. muito proveitosa. Muito Assim, bom. foi um resumão da essência de uma redação. Amei, parabéns. Muito bem, muito obrigada, Maria das Graças. Obrigada aí pelo seu apoio, tá? Espero ter ajudado quem é que estava aqui, né? Que bom. O irmão de Jorel, eu adoro o irmão de Jorel. Peraí, gente, meu irmão cai. Eu adoro irmão de Jorel. Obrigada por ter vindo, irmão de Jorel. Que bacana, viu? Então, continue conosco aí, tá?
seguindo lá. Gente, e outra coisa, ó, não acabou não. Esse mês a gente tá cheio de programação. Quarta-feira que vem, acho que quarta-feira que vem, se é 18h30 ou 19 horas, vai ter o aulão, análise do tema, e também vamos analisar os rascunhos das redações. Então, todo mundo que for fazer Enem, os alunos do curso, tragam suas redações, tá bom? Para a gente poder analisar. E quem não for aluno e quiser me mandar também, procura meu WhatsApp, manda lá que se der tempo, eu dou uma lida. Talvez não dê para analisar na aula, mas dá para dar uma lida também, tá bom? Então, tentem fazer esses rascunhos. Bom, e também, no dia 26, se eu não me engano, que eu vou divulgar, tem um aulão com uma doutora em literatura que vai analisar as obras do seriado da UFMG. Vocês estão convidados também, quem estiver continuando aí nessa empreitada de vestibular, de Enem, tá bom? E é isso, gente. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, vocês estão aqui até agora, e a gente se vê e a gente se fala. Estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo para vocês e boa semana, bom vestibular. Os meninos do Linha por Linha, nós vamos ter confraternização ao vivo, sábado, estou esperando vocês aí. Essa semana que vem, amanhã eu já começo, né, a organizar, a lembrá-los que está tudo organizado, então a gente vai relaxar, vai conversar, vai distribuir muito afeto, muita segurança para eles fazerem uma boa prova no domingo, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 Camila. tchau, gente.